Qual é a diferença entre hebreus, israelitas e judeus? Em suma, é importante destacar que esses três termos se referem ao mesmo povo, isso é, o povo de Deus que ao longo dos tempos recebeu diferentes nomes conforme os períodos e os contextos históricos existentes. Hebreus são os descendentes de Éber, israelitas são os descendentes de Jacó, Israel. E os judeus são os descendentes da tribo de Judá. Vejamos a seguir uma breve explicação sobre o assunto para entendermos melhor a diferença entre hebreus, israelitas e judeus. Sobretudo, compreendermos a trajetória histórica do povo de Deus ao longo dos anos. A origem do termo hebreu. A principal teoria sobre a origem do termo hebreu está relacionada a um personagem bíblico chamado de Éber, um dos descendentes de Sem, o filho de Noé. De acordo com a tradição judaico-cristã, Éber teria se oposto à construção da Torre de Babel. Por essa razão, na confusão das línguas, Deus teria preservado o idioma de seus descendentes, o hebraico. A primeira vez que o termo hebreu aparece na Bíblia é em Gênesis capítulo 14, versículo 13, referindo-se a Abrão, posteriormente chamado de Abraão, como um dos descendentes de Éber. Ele é identificado como alguém distinto dos amorreus, pois atravessou o rio Eufrates e, deixando toda a terra de Ur de Caldeus, veio viver em Canaã. A origem do termo israelita. Israelita é o termo usado para identificar os descendentes de Jacó, filho de Isaac e neto de Abraão. Após uma experiência sobrenatural, onde lutou Jacó com um anjo e prevaleceu, ele teve o seu nome mudado por Deus para Israel, que significa o príncipe de Deus ou simplesmente aquele que luta com Deus. Gênesis capítulo 32, versículo 28. Jacó teve 12 filhos. E os seus 12 filhos se tornaram 12 tribos em Israel. Esses descendentes foram escravizados no Egito por 430 anos. Porém, após a libertação por Moisés e a conquista da terra prometida sob a liderança de Josué, o povo passou a ser conhecido como israelitas, consciente da sua identidade como nação e reino. A origem do termo judeu. O termo judeu passou a ser usado para se referir aos membros da tribo de Judá. Originalmente, as 12 tribos de Israel representavam um só reino e formavam uma só nação, especialmente nos períodos dos juízes e na monarquia dos reis, Saul, Davi e Salomão. Contudo, com a morte de Salomão e a ascensão de seu filho Roboão, o reino se dividiu em duas partes. 10 tribos formaram o reino do norte, conhecido como Israel, com a capital em Samaria, liderada por Jeroboão. As demais tribos de Judá e Benjamim formaram o reino sul, conhecido como Judá, com a capital em Jerusalém. Com o tempo, o reino norte foi conquistado pelos assírios e suas tribos se dispersaram, misturando-se com outros povos, ao ponto de serem considerados como samaritanos, por fazer parte de uma raça mestiça e sincretizada. Já o reino sul foi exilado na Babilônia. No entanto, após 70 anos, um grupo de remanescentes fiéis retornou à Terra Santa sob a liderança de homens como Esdras, Neemias e Zorobabel. Esses homens eram da tribo de Judá e conseguiram preservar a essência do povo israelita. Por essa razão se tornaram judeus até os dias de hoje. Enfim, convém ressaltar que, à luz do Novo Testamento, o privilégio de fazer parte do povo de Deus não está mais restrito a uma linhagem genética ou raça étnica. Não. O apóstolo Paulo explica em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 22, que, por meio de Cristo, Deus uniu judeus e gentios, formando um novo povo, um povo exclusivamente dele, cuja identidade é baseada na fé e não apenas na descendência. Espero, sinceramente,
que este vídeo tenha esclarecido suas dúvidas. Reitero que esta é apenas uma simples e resumida explicação de uma história profundamente rica e repleta de detalhes fascinantes. God bless you.